Se você está em um dia ruim, eu espero que você saia melhor desse vídeo. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque ontem eu estava vivendo um dia ruim. E eu não vejo tanta gente falando sobre isso. Pelo menos as pessoas que eu acompanho, elas não falam muito sobre o que elas fazem quando elas vivem um dia ruim. Então, eu achei importante trazer. E o que é um dia ruim, né? Então, em primeiro lugar, o que seria um dia ruim para mim? É um dia emocionalmente pesado, denso. Então, não é sobre fora, não é sobre um monte de coisa acontecendo fora, coisas que o nosso ego julga como ruim acontecendo fora. Inclusive, um dia ruim é um rótulo, né? Porque tudo é relativo. Não necessariamente é ruim. A gente sente como se fosse algo ruim, mas muita coisa pode ser aprendida ali, a gente pode colher coisas boas num dia ruim, né? É sobre isso que eu quero falar também. Então, o primeiro ponto para mim é que esse dia ruim, ele é um dia emocionalmente denso, que foi o que eu estava vivendo ontem. Então, assim, nada estava acontecendo. Na verdade, muitas vezes a gente tem muitas razões para ser grato, para estar bem, né? Então, o externo ali tá muito bom, nada demais, alguma coisinha ou outra que às vezes não sai como o nosso planejado, mas entende como de fato não é sobre o externo. E aí, o primeiro ponto é você não sentir culpa, né? Então, ontem eu tava pensando, nossa, eu tô emocionalmente pesada. A gente ou alguém de fora se vir pode falar, nossa, mas você tá tudo ótimo na sua vida, por que você tá assim? Então, assim, esse julgamento pode ocorrer de nós mesmos ou de alguém de fora. E isso aí não é um bom caminho. Então, o primeiro ponto é esse. Se alguém estiver questionando por que você não está bem emocionalmente, se a sua vida está muito boa, olhe, peça, peça espaço, peça licença e explique para a pessoa, né, que aquilo ali você às vezes não consegue explicar no momento por que você está com aquele emocional. Acho que é muito natural, a gente tem que entender isso. É muito natural a gente ter esses momentos, gente. Nós, como humanos, nós vamos sentir isso. Porque se a gente não sentisse, a gente já estaria sendo a luz. Porque esses emocionais são uma cura, são processos de cura, entende? Então é o seguinte, por exemplo, eu não sei se você sabe, mas eu sou astróloga, eu tenho um canal de astrologia, inclusive se você gosta de astrologia e quiser se inscrever lá no meu canal também, acompanhar os vídeos de lá, eu levo vídeo semanalmente lá sobre as energias astrológicas, que é o Guia Astral por Renata Bustamante. Então, ontem era um dia que tinha aspectos fluidos, que tinha uma energia boa, então você pode ouvir algum astrólogo falando, nossa, hoje em dia tá muito bom, hoje em dia tá maravilhoso. Eu já não gosto mais de trazer muito isso, sabe? E mesmo assim, por exemplo, eu falei, gente, na segunda-feira, né, aí eu faço a energia da semana, eu gravo o vídeo para a próxima semana, gravo com antecedência para a próxima semana. Então eu falei, na segunda-feira vai estar uma energia muito boa para movimentar, para você fazer pelo menos um esporte, né? E aí não aconteceu isso comigo, né? Eu não conseguia nem pensar em me movimentar. No dia, quando eu fui viver aquilo, eu falei, gente, não rola. Eu tava muito introspectiva, além de estar uma energia densa, assim, que você sente, né? Que você faz tudo pra você ficar bem, mas nada te traz aquela sensação de bem-estar, de, sabe, estou bem, estou bem. Então, além de estar introspectiva, com essa densidade, eu não me via fazendo exercício físico. E aí, tem algumas questões que eu também quero falar sobre as influências que podem haver, né? Então, por exemplo, para quem entende de astrologia, a lua que estava no céu no momento, né, ontem estava em Áries, passando pela minha casa 8. E a casa 8 é uma casa que em algum momento ali, a lua passando por ali, pode ter uma crise. É uma casa que traz esse lugar de, primeiro, muita introspecção, esse lugar de muitas vezes olhar para as sombras, olhar para padrões, olhar para, sabe? Padrões podem voltar, é uma casa ligada a Escorpião, mas também é uma casa em que a gente pode acessar muita cura, em que a gente pode acessar esse poder pessoal de transmutar energias. É muito legal ver, né, como nada é uma coisa ou outra. Então,
Na própria astrologia, muita gente define tal coisa é ruim, tal planeta é maléfico, tal planeta é benéfico. Para mim, é uma visão muito focada na dualidade, uma visão muito egóica, né? A partir da mente que sempre quer rotular. Quando a gente traz a nossa consciência, a consciência espiritual, a gente entende que as coisas não são assim. Não é bom ou ruim. Os dois. Também pode ter influência para mulheres, né? Ciclo menstrual. Os hormônios vão mudando durante o ciclo. A gente pode passar por uma mudança hormonal, um ciclo. É isso influenciar a gente. Às vezes pode ser uma noite de sono mal dormida, né? Se teve um sono ali pesado, e você pode se encarregar aquilo para o seu dia. E ainda na questão astrológica, por exemplo, que eu acompanho muito, eu sigo muito, né? Para entender como que eu me sinto, por que eu estou me sentindo assim, e para utilizar daquela energia ali a meu favor. Cada um vai sentir de um jeito a influência dos astros, porque cada um tem um mapa astral. E o mapa astral, ele é complexo, né? Ele é muito complexo. E a gente também pode falar do mapa natal, a gente pode olhar o nosso mapa natal, mas também tem um mapa de revolução solar, que a gente precisa contar também. Então, às vezes, aquela lua passando ali pode pegar um planeta da sua revolução solar. E geralmente, assim, quando a gente sente uma coisa em um dia, a lua ela é rápida, né? Então no dia seguinte mudou. A lua transitando no céu, ela é rapidinha. Ela transita de modo rápido. Fica 2 dias e meio em cada signo. Cada signo tem 30 graus. Então, é algo que a gente sente pontualmente. Geralmente, esse sentir pontual geralmente é a lua. Então, eu gosto de analisar e de entender o que aquilo ali está me pedindo. Por saber que ela estava ali na minha casa 8, eu já fiquei mais tranquila, porque eu senti um pouco da sombra de Áries, que estava em Áries na casa 8. Então, eu senti um pouco de padrão de irritabilidade, vontade de fazer só o que eu queria, ao mesmo tempo não dava. E no final do dia, eu senti esse renascimento. Eu tive um renascimento por uma ideia que eu tive. Conversando com o chat, pedindo mais informações, acabei tendo uma ideia, que ele também me ajudou ali, de criar um negócio. De criar um negócio. Depois eu conto. Se rolar, eu estou ainda em período de teste. Depois eu conto sobre isso. Vocês vão saber se isso for legal. Então, quer dizer, no final eu consegui transmutar aquela energia e canalizar para um novo início, que também é Áries. E agora eu quero falar o que é importante da gente fazer, ao meu ver, nesses dias. Também quero falar sobre a diferença de estar assim durante um dia e de estar assim durante algum tempo. Também é importante falar. Então, o que eu vejo que é muito importante da gente fazer nesses dias é se respeitar. É fazer o que muitas vezes você vai precisar fazer certas coisas, né? Se você puder diminuir compromissos, ótimo. Se você puder realmente ficar mais recluso, não se force. Por exemplo, eu não fiz exercício e não precisa se forçar. A gente sempre vai cobrar uma performance muito alta, tipo, estar muito bem, se sentir muito bem, fazer o que é preciso, né? A gente nunca vai achar bom estar mal. Mas é muito importante que a gente aceite esses momentos, que a gente aceite. E se a gente tem essa conexão espiritual, até pedir para a espiritualidade nos guiar sobre o que a gente está precisando aprender com aquilo ali. Mas muitas vezes a gente nem quer se conectar espiritualmente, a gente nem consegue. Era também uma sensação de, cara, sabe essa sensação de quando você está assim na densidade, vamos dizer, na sombra ali, um pouco, né, você não quer acessar muita luz, né? Isso acontece também. E aí, assim, gente, se mantenha presente, se mantenha o máximo presente sem julgar o que você está sentindo. Tá sentindo desânimo, eu tava, né, desânimo, nada fazia sentido, eu tava sentindo uma baixa autoestima, uma desvalorização, tipo, como se nada do que eu fizesse fosse bom, meio perdida, sem clareza alguma, sem ânimo, sem motivação, sem disposição.
Então, assim, não é gostosinho, não é agradável, mas o quanto a gente puder não julgar e aceitar isso é muito importante. Porque dessa forma as coisas vêm pra gente. Vem um negócio em que a gente acessa uma cura, a gente consegue transmutar. A melhor maneira de transmutar é aceitando a densidade e vivendo. Daqui a pouco a gente acessa alguma coisa, a gente tem um insight, ou às vezes algum conhecimento, alguma coisa vem pra gente. Alguma informação que nos leva a algum conhecimento ou alguma cura, entende? Então é isso, se mantenha neutro o máximo que você puder. E aí, assim, se isso perdurar, né? Se esse estado perdura vários dias, aí é preciso investigar melhor a causa disso, né? Aí é preciso talvez procurar alguma ajuda, alguma terapia, algum tipo de cura. Assim, eu tenho as minhas curas diárias, né? No momento, eu tô fazendo oração do Rosário da Abundância Divina, eu tô fazendo meditação com a chama violeta, faço leitura. Essas curas precisam ser mantidas. É muito importante você manter as coisas que vão te ajudando a se curar. Se você não faz nada nesse sentido espiritual, um conselho que eu te dou é você fazer uma yoga, uma meditação, né? Enfim. E também, se você está num lugar de não conseguir sair do lugar, né? Que aí é quando geralmente vem o diagnóstico de depressão, que aí a tristeza ela ficou sendo vivida, vivida e não curada até chegar num estágio de depressão. Então, aí talvez você precise procurar realmente um outro tipo de auxílio. Muitas vezes as pessoas começam a tomar remédio daí, né? Porque elas estão em um lugar em que elas não conseguem promover mudanças nos hábitos sem uma ajuda medicamental. Para mim, a mudança no hábito, ela é indispensável. Aí a ajuda medicamental vai do nível de cada um de necessidade. Mas há essas conexões de cura, de conexões espirituais, de hábitos saudáveis. Para mim, mesmo quando a gente está bem, isso tem que ser feito. Porque aí quando vem o dia mais denso, a gente não se perde. E eu tô falando, gente, porque eu já, quando eu era bem mais nova, eu vivia me perdendo, entendeu? Era constante eu me perder. E se você tá nesse lugar de constantemente você se perder emocionalmente, isso aí é um indicativo de que você precisa entender melhor como lidar com as suas emoções, você precisa trazer mais prática espiritual para sua vida. Então, o final é: tá em um dia ruim, você não é uma pessoa anormal, não tem nada de errado com você. E muitas vezes, gente, esse estado denso é isso, pode nos levar para uma cura muito mais profunda, que se a gente não estivesse vivendo aquele estado de densidade, a gente talvez não buscaria. Então pense sobre isso. Aceite o seu estado. Se você não sente que você consegue fazer, tipo, eu tenho que fazer um exercício para melhorar, às vezes você não está com disposição. Mas siga presente, esteja atento aos sinais, às informações, algo que alguém compartilha com você, te indica. Se abra para os sinais do universo, né? Mesmo que você não sinta vontade de se conectar com a luz, porque isso também é normal, de alguma forma deixe a porta aberta. Sabe uma coisa que você não precisa ter muito esforço, mas que funciona? São aqueles áudios, aquelas músicas de frequência elevada. É só você deixar tocando. Você não precisa fazer nada, você não precisa se conectar, você não precisa respirar com consciência. Você vai deixar tocando. E aquilo também pode te ajudar, né? Eu tenho ouvido aqueles também da chama violeta.
de frequência elevada com a chama violeta. Você pode também colocar na TV para ficar bem grande assim a chama violeta, é porque eu tô me conectando com ela agora, mas assim, o que for, aqui só tô dando algumas sugestões. Tem outros, qualquer áudio desse de frequência elevada eu acho que é muito bom. O mais importante, eu acho, desse vídeo é que quando você estiver passando por esse dia, não se julgar, sabe? Acolha as suas emoções. O acolhimento é você simplesmente aceitar. Eu não estou muito bem. Não sei, não tenho todas as respostas, mas talvez daqui a algum tempo eu vá entender melhor, vá compreender alguma coisa e amanhã é outro dia, que muitas vezes é isso. Hoje, por exemplo, que é o dia seguinte, né? Eu tô conectada com o meu propósito, eu tô valorizando o meu trabalho, eu tô me sentindo muito bem, enquanto ontem eu tava totalmente o oposto disso, né? Então, minha gente, é isso aí. Comenta aqui comigo o que você achou desse vídeo, se faz sentido pra você, se você tava em um dia ruim, se ele te ajudou, se te trouxe algum insight, espero que sim. Até o próximo vídeo, fiquem com Deus.